Bem, minha gente, falando aqui sobre a Reforma Protestante no livro Um Povo Chamado Batista, mas é claro, pelo que eu conheço, a Valéria já deve estar procurando esse livro aqui, se bobear semana que vem ela já está com ele, mas assim, eu não sei onde encontrar, porque eu só compro esse livro em eventos de denominação, entendeu? Mas eu lembro que eu tinha mostrado aquele livro que estava esgotado, ela achou o livro esgotado, então, né, tudo é possível, é esse que creio. E aí nesse caso, a respeito da Reforma Protestante, o estudo do protestantismo no século XVI inclui a seguinte reforma: a luterana, que a gente conhece, né, a da Alemanha, a zwingliana, a calvinista, radical e anglicana. Sabe-se, entretanto, que há várias outras correntes derivadas desses grupos iniciais. Antes de focalizar especificamente os batistas, mister se faz, ou é necessário, que se dê um toque rápido sobre o que aconteceu no século XVI e início do século XVII, tendo em vista que os batistas formam um dos últimos grupos que indiretamente veio desse movimento revolucionário, o qual não teve como objetivo dividir o cristianismo no mundo ocidental, mas realizar uma reforma na Igreja Católica Romana. Na verdade, a Igreja de Roma chegou a dominar o mundo ocidental na Idade Média, nas áreas política, social, econômica, doutrinária e teológica. Mas, como já mencionado, o desejo de reforma foi sentido e expresso amplamente por muitos que questionaram, mas nunca se afastaram de seu seio, além de outros que terminaram por divergir com maior profundidade e logo dela se retiraram. Com a ascensão de Carlos I, rei da Espanha, a posição de imperador em 1519, com o nome de Carlos V, houve várias dietas, as quais eram assembleias que tratavam os mais importantes assuntos políticos do império. A posição assumida por Lutero, contrariando a cúpula da Igreja Romana, com o apoio de alguns príncipes, não podia estar ausente das discussões nas várias assembleias. Uma delas, reunida em 1529, a segunda dieta de Spira, resolveu aniquilar completamente a reforma luterana e fazer retornar ao catolicismo romano as áreas geográficas já dominadas pelo luteranismo. Essa decisão levou os príncipes luteranos, que constituíam uma minoria, a protestar contra aquele edito. Daí surgiu o nome protestante para os adeptos de Lutero, tendo logo que se estendido a outros grupos dissidentes de Roma que apareceram na ocasião. Na realidade, o sonho de uma reforma da igreja demorou mais de 200 anos para que gerasse algum resultado, embora não da maneira como era desejada, mas através de uma revolução religiosa que dividiu o cristianismo no mundo ocidental. Isso ocorreu porque desde o século o século XV, a cúpula da Igreja Romana reagiu de forma veemente contra mudanças mais profundas. É verdade que logo depois dos resultados dos primeiros movimentos reformadores, houve ainda no século XVI a Reforma Católica Romana, mais conhecida como Contra-Reforma, que terminou por reafirmar a doutrina tradicional de Roma, anatematizando os seus opositores, ou seja, amaldiçoando, embora tenha ajustado vários dos pontos que eram por eles criticados. Assim é que foram amenizados alguns itens que eram chamados pelos reformadores de abusos papais. Entretanto, a Contra-Reforma confirmou as debatidas posições amplamente difundidas na Idade Média sobre a autoridade do papado, a tradição, os sacramentos, a hierarquia romana, o celibato clerical, as escrituras sagradas e muitas outras. No final, a média foi positiva para a igreja, conforme atesta Kenneth Scott. Ela purificou as velhas ordens monásticas, fez surgirem outras novas, causou melhoria na moral dos leigos e clérigos, revisou a organização de maneira a deixá-las mais disciplinadas e definiu as crenças deste ramo da igreja de forma que elas se tornaram mais explícitas contra o protestantismo. E aí, não se pode negar que na Reforma Protestante houve um momento de sublevação e insurreição, mas a Igreja de Roma conseguiu manter o tipo de organização eclesiástica do século XIII,
embora tenha apresentado uma nova vitalidade através do trabalho missionário imposto pela Sociedade de Jesus, os jesuítas, e um novo espírito que, embora fosse conservador, deu ênfase à dignidade dos líderes, proporcionando uma educação do clero mais esmerada e uma busca de moralidade e disciplina. Transformações ocorreram na igreja. Por outro lado, a Revolução Protestante provocou mudanças substanciais na sociedade dos países que aceitaram as implicações de novas interpretações bíblicas, novas ênfases teológicas, novas práticas litúrgicas e novo comportamento dos fiéis. Na realidade, metade da Europa rompeu com o papado e formou as diversas igrejas protestantes, dada a recusa da Igreja Romana de reformar-se. Até mesmo conceitos religiosos passaram a ser tratados de forma diferente por ambos os lados do conflito. Depois de Lutero, Zwingli e Calvino, assim como dos anabatistas e da reforma anglicana e seus dissidentes, o mundo religioso já não era o mesmo. O predomínio da Igreja Romana foi sacudido ao surgirem alas diversas com ideias variadas e vitalidades diferentes, alcançando nobres e plebeus, citadinos e camponeses, intelectuais e ignorantes, dogmáticos e liberais, autoritários e tolerantes. Sem entrar em polêmica sobre a Revolução Francesa e os seus resultados no mundo ocidental, sabe-se que, segundo Max Weber, o calvinismo influenciou fortemente o desenvolvimento do capitalismo, que passou a predominar nos países hegemônicos do mundo ocidental. Mas assim como na Revolução Francesa, os privilégios do clero e da nobreza deram lugar à burguesia. E assim como nas revoluções sociais do século XX, surgiu a força do proletariado. A revolução religiosa do século XVI conseguiu desbancar o poder da Igreja Romana em vários territórios. E, desse modo, surgiu um outro episcopalismo, isso mesmo, no caso dos anglicanos e mais tarde dos metodistas, uma nova aristocracia, no caso dos presbiterianos, um grupo de classe média, no caso dos batistas, outros mais pobres ou menos privilegiados, no caso de pequenos grupos considerados radicais ou sectários, que com a ênfase na iluminação divina ou luz interior, resultaram nos pentecostais com suas várias ramificações, cuja gênese se encontra ainda no século XVII com os pietistas e no século XVIII com o avivamento wesleyano. Conforme o apóstolo Paulo, o mais importante é que o nome de Cristo seja anunciado. Que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado. E aí, a gente, por exemplo, vai reparar aqui, né, que nesse período a gente falou lá atrás, aquela dificuldade, né, que a própria igreja se recusou a resolver. E aquele caso, tem gente que fala assim, o tempo resolve as coisas, né? O tempo não resolve o problema, quem resolve o problema são pessoas. E aí nesse caso, vamos deixar para lá, vamos deixar para lá, vamos deixar para lá, vamos deixar para lá, até que nessa brincadeira alguém começou a fazer alguma coisa. E aquele caso também, nós não controlamos as circunstâncias, né? Então as variáveis estão aí. Por exemplo, há um tempo atrás alguém poderia imaginar que existiria a profissão de Uber. Alguém poderia imaginar, né, que haveria o influenciador digital. Alguém poderia imaginar que a gente, pelo menos eu que peguei a época do tijolão, alguém poderia imaginar que a gente estaria assistindo série de filme no celular, né? Então, se você observar bem, olha como as coisas são diferentes, né? Quantas profissões surgiram? Eu até falei isso numa outra aula que eu dei. O seguinte, há 30 anos atrás, um cara igual o Whindersson Nunes não seria rico. Entende? Porque assim, ele dispõe de ferramentas que algumas pessoas com o mesmo talento que ele, ou mais talento que ele, não dispunham. Então, por exemplo, nós vamos reparar que essa situação, como é que eu posso dizer, da reforma protestante, ela acaba mexendo com não apenas com a estrutura do ambiente protestante em si, mas com a estrutura do próprio ambiente católico. A Igreja Católica muda, ela se torna uma nova versão de si mesma, o mundo ocidental muda. A gente vê que, por exemplo, acaba que assim, os nobres
vão perdendo boa parte do espaço, mas os pobres também não ganham muito espaço. Então surge uma outra classe, que é a burguesia. Então, aí, ou seja, esses aí, os novos ricos, né, que no nosso caso seriam os que saem de São João de Meriti para ir para o Recreio dos Bandeirantes, né, entendeu? Copacabana não dá mais porque os ricos antigos estão lá, né? Então tem que ir para onde, né? Aí vamos tirar o jacaré daqui, porque agora tá vindo a rapaziada de lá do mangue. E aí nesse caso, por exemplo, a gente vai reparar que algumas coisas vão começando a mudar, não apenas na religião, mas também na sociedade, né? Então, e detalhe, a própria fragmentação, a pulverização, se nós observarmos, né, que assim, a Igreja Católica, passam-se os anos, mas ela parece que muda muito pouco. Agora a Igreja Protestante, olha o quanto muda. Por quê? Vamos lá, suponhamos, eu sou pastor dessa igreja, mas aí acontece alguma coisa, Graciele sai e ela vai, leva metade aqui e vai uma outra igreja. Aí da metade que a Graciele levou, aí vai outra metade com o Vinícius. Tu tá entendendo? Então assim, e nessa brincadeira, aí a gente tem, né, a questão dos luteranos, aí depois você já tem anglicanos, aí depois tem separatista, batista, pentecostal, aí você tem adventista, você tem testemunho de Jeová. Deu para entender? Aí você tem um monte de coisa, né? Por quê? Porque o modo de lidar com a realidade religiosa mudou. Antes, como era só a igreja e era só o Papa, mesmo que alguém quisesse, não tinha saída. Mas a mente mudou. A gente pode. Agora que a gente descobriu que pode, né? Então, aí agora a gente vai falar aqui sobre a contribuição dos reformadores. E aí a gente fecha.